Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa então o nosso debate, o Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, neste dia 7 de agosto de 2019. E é bom demais saber que você está ligado aqui com a gente. Bom saber que você também vai participar efetivamente aqui do nosso debate através do site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 99907-0097. Tá bom? Mandando pra gente aí mensagem de texto. Pesquisa do dia. Pois é, a pesquisa hoje perguntando: cristianismo e cultura, existe algum perigo nessa relação? Pois é, esse é o tema de hoje aqui na nossa pesquisa do dia. É também o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber pra gente discutir aqui este assunto, o pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. O pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia. E o pastor Humberto Sequeira, pastor da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. Vamos começar então esse nosso debate orando? Vamos? Pastor Roberto Inácio orando, abrindo o debate. Precioso Senhor, receba a nossa gratidão por esse momento, pela oportunidade que temos mais uma vez de estar aqui, abençoar o teu povo, respondendo questões, trazendo, Senhor, ensino, abençoando toda a rede Melodia, Senhor. Abençoamos sua diretoria, abençoamos teu servo que nos conduz. Se conosco aqui, ó Deus, precisamos de ti para dar respostas ao teu povo sobre esse assunto tão interessante, tão importante para os nossos dias. Pedimos a tua bênção, crendo que tu estás aqui, em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto: cristianismo e cultura. Muito em voga nos dias de hoje, onde a cultura se confunde, sobretudo, ou se apoia com muita ênfase na questão do folclore, a questão das crenças, e muitas das vezes trazendo um relativismo com aquilo que o cristianismo prega, daquilo que de fato é o cristianismo. E nessa sequência, uma sociedade um tanto dividida nesse sentido. Quem acredita e segue o cristianismo, muitas das vezes se afasta completamente da cultura. E como se afasta de algo que você nasceu, está intrínseco, faz parte da sociedade? E quem apoia a cultura se afasta do cristianismo ou tem uma outra visão. Existe mesmo algum perigo nessa relação? Bom, vamos saber. Estou com o resultado parcial aqui da pesquisa. Para 76% dizendo sim. Pastor Humberto Sequeira, meu mano querido, bom tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, meu mano querido, bom dia, pastores debatedores, amigos, meus mestres. Bom dia a você que nos dá o privilégio e a honra da sua audição. Mais uma vez um debate interessantíssimo. O resultado da pesquisa me alegra, porque eu acho que é um resultado bem equilibrado. Se tivéssemos aí 90%, né, seria fora da normalidade do pensamento normal brasileiro, do ser humano, sobretudo, mas 75% me alegra no sentido de se a grande maioria entende que tem perigo. E eu vou junto com esses aí. Também acho que tem muito perigo, sobretudo se nós analisarmos uma definição bem técnica, né, do que é a cultura, o conjunto de valores, crenças e práticas de uma sociedade em particular, que inclui arte, religião, ética, costumes, maneira de ser, divertir-se, organizar-se, etc. Então, a definição técnica, no senso comum, para ficar fácil, uma definição fácil, já mostra o perigo que é. Porque se envolve, primeiro, arte, religião, ética, não é isso?
se fala de prática, se fala de divertimento. Então já complicou. Mas eu penso o seguinte, o princípio de tudo é ver a origem. Tudo tem uma origem, né? Então, determinada festa cultural, vamos lá, já que está tocando aqui no divertimento, na questão do entretenimento, das festas, que é isso que está muito comum agora. Quem me conhece um pouquinho de perto sabe que eu não sou favorável às festas evangélicas que copiam as festas seculares, como essas que são comuns agora aí de meio de arraial, não sei do que. E aí eles inventam um monte de nome para tentar disfarçar, não é? Mas no final das contas é a mesma coisa. Não é? Eu vou falar, né? Vou particularizar, não tem como fugir disso. Um monte de irmão sabe que eu não comungo desse tipo de coisa. Eles sabem que eu não sou a favor. Então é festa do amigo. Para não ser tão radical, faz lá em agosto, porque eu sei que no fundo, o povo quer se aproximar do negócio, não é? Então tudo vem da origem e da motivação. Toda festa que eu participo, eu preciso entender qual é a origem. É folclore, mas folclore baseado em quê? Qual é a história? Muitas dessas, da origem dessas festas folclóricas, têm culturas indígenas, por exemplo. E qualquer pessoa minimamente que é consciente ou esclarecida sabe que muitas festas indígenas têm a ver com adoração a culto a outros deuses. Isso é um fato. Se é a ignorância deles ou não me importa. Outras festas religiosas também, em outras religiões que não a nossa, tem origem também em cultura de adoração ou de alguma maneira envolvem alguns deuses, de idolatria a alguns deuses. Então eu preciso ter cuidado com a questão do divertimento, do entretenimento, do que eu participo. E tem um problema pior, pastor Eliel do Carmo, é aquela história de Paulo quando escreve à igreja em Corinto, primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, aos Coríntios, não é? Capítulo 8, quando ele vai falando da questão da idolatria, da adoração a outros ídolos, do que se come, o que não se deve comer. Aquela é uma carta legal para a gente analisar, porque Paulo vai deixar claro ali o seguinte, não é o poder, porque as pessoas confundem, não é o poder espiritual que há nessas coisas, porque só existe um Deus. Deus é soberano e não mede forças com nenhum outro poder espiritual. Espiritualmente, Deus é soberano. O problema que há nisso é a influência espiritual na minha vida. Isso não vai inferiorizar Deus. As pessoas pensam, às vezes, que há uma luta entre Deus e o diabo medindo fogo. Não, Deus já venceu, o diabo está vencido. A luta do diabo agora é para tentar impedir aqueles que se chegam até Deus. Então, num pensamento bem razoável, o que eu devo pensar é o seguinte, o problema de participar dessas festas, de ir a essas festas, é a mensagem que eu estou dando como cristão. É a mensagem que eu estou dando. Porque Paulo vai dizer o seguinte, quando você chegar na casa de alguém e alguém te oferecer algo para comer, não pergunta nada, come. Mas se você souber que esta comida de alguma forma foi oferecida a algum ídolo, não coma. Por quê? Não é em função daquilo que pode te prejudicar, porque eu não acredito nisso. Comer um doce de São Cosme da Mion vai passar mal, vai ter dor de barriga. Eu tenho dor de barriga com comida em restaurante caro aí, pô. Então o problema não é esse. Porque eu acredito num Deus que é soberano, poderoso e que não se curva diante de nenhum outro poder. Nesse mesmo texto de 1 Coríntios, capítulo 8, Paulo vai dizer, só existe um Deus e não há outro Deus. O problema é a influência que isso causa na minha vida espiritual. E o pior, é a mensagem que eu estou dando às outras pessoas. Se eu participo de algo que de alguma maneira desvirtua ou está fora do padrão bíblico que Deus entende para o seu povo cristão, se eu participo de uma festa dessa, qualquer que seja, o que eu estou dizendo, qual mensagem eu estou enviando? Que eu concordo com aquilo, que eu aceito aquilo. Se eu estou participando, passivamente, logicamente, eu concordo com aquilo. Se eu estou concordando, eu estou dando essa mensagem. Então, por que o cristão deve fazer, sobretudo com equilíbrio, uma leitura, uma interpretação da origem? Porque o que é essa festa? Da onde vem essa festa? Por que essa festa? O que envolve essa festa? Até que ponto eu participar dessa festa me afeta diretamente espiritualmente ou contribui para o meu péssimo testemunho? Você está você está pregando o evangelho para pessoas, falando da palavra de Deus, tentando tirar pessoas da escravidão, da idolatria, da ignorância, e aí você participa de festas que envolvem tudo isso? Então, em suma, objetivamente, é perigoso? É muito perigoso. E o cristão, com equilíbrio, deve analisar a origem e a motivação do que ele vai participar. Tudo bem. Pastor Roberto Inácio, bom também tê-lo aqui, meu pastor, nesta manhã. Bom dia. Bom dia, pastor Eliel. Bom dia, essa mesa abençoada de homens de Deus. E a você que nos dá prazer da sua audição, nos ouvindo. O tema, ele é atual,
Porque, como você bem disse no início, há um perigo que estamos vivendo, vamos dizer assim, numa situação de tenuidade, né? E você está numa situação em que, como bem disse o pastor Humberto, há na nossa cultura hoje uma infinidade de situações e atuações em que sorrateiramente vai envolvendo o povo de Deus. Sorrateiramente. O pastor Humberto falou das festas, mas há exposições, há palestras, há uma série de outras situações e de valores que são colocados como cultura para nós. E a igreja, ela está no mundo, ainda está no mundo. Jesus Cristo disse para o Pai, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos por aqui. E aqui nós estamos sujeitos a todo esse tipo de situação que nos ocorre. E muitas vezes somos taxados de antissociais. Não é? Não, o crente é antissocial, o crente não participa, o crente não sei lá, ainda discrimina, são discriminadores. Mas, na verdade, nós não somos antissociais nem discriminadores. Olhando pela palavra, Jesus Cristo participou de todas as festas que havia durante o seu ministério. Em Jerusalém estava sempre presente. O Evangelho de João relata ele muitas vezes. Mas, como bem disse o pastor Humberto na sua fala inicial, a festa ali tinha uma origem. Era a origem bíblica, a origem da tradição do povo de Deus, em que todo o judeu daquela época tinha prazer e alegria em estar ali. Como também havia, desde aquela época, outro tipo de festa, que era aos deuses pagãos romanos. Porque Roma também tinha suas festas. E você não vê em momento algum Jesus participando daquelas festas romanas. Vai vê-lo participando das festas judaicas. Então isso já nos mostra alguma coisa, já nos assinala alguma coisa, que nós precisamos fazer a diferença. Observar o que tem diante de nós, e poder saber fazer a diferença. Porque o grande problema, pastor Eliel, que eu vejo, não é questão da festa, não é em si, do que se vende na festa, se come na festa, ou que se apresenta na festa. O apóstolo Paulo, na esteira do pastor ali, no capítulo 8 de Coríntios, ele fala, né, que uns proíbem isso, outros proíbem aquilo. Lá em Romanos 14, por exemplo, ele fala, você chega num lugar, você come carne, outro que não come. O grande problema é que todos nós precisamos estar ligados e atentos para não escandalizar os mais fracos. Porque se eu sou forte o suficiente para entrar numa festa, apertar a mão de todo mundo, de repente comer alguma coisa e sair de cabeça erguida, mas isso sou eu. E quem me viu entrar e sair daquele jeito? Pode se escandalizar, pode se enfraquecer, tá? Pode duvidar da minha fé, da minha confiança em Deus, enfim, até da minha salvação. Não é possível, pastor Roberto entrou ali, gente, naquele ambiente, naquele lugar, como pode? Então nós precisamos aprender, como povo de Deus, pela palavra, discernir bem essas coisas. E normalmente quem discerne bem, segundo Paulo disse em Coríntios 3, é o espiritual. Porque, infelizmente, o crente carnal, ele é levado, não é, pela influência. Então ele participa às vezes, acha que não tem contaminação nenhuma, não é? Acha que aquilo ali é normal. Porque o grande problema hoje da cultura é que ela faz parte, podemos dizer assim, da situação de um país ou de um povo de tal forma, entende, que aquilo se torna normal. E essa normalidade, né, quando você não participa, você se torna antissocial. E aí, dentro dessa questão de ser social e ser antissocial, o crente, o cristão, ele deve ficar com a palavra de Deus. Porque senão, irmão, começar a misturar. Imagina Daniel lá em Babilônia, né? Moço chega numa cultura diferente, numa tradição diferente, num povo diferente, tudo diferente. Ora, era para Daniel dizer, agora eu estou em outra cultura, eu agora estou em outro ambiente, eu deixei Jerusalém, então agora eu tenho que me integrar à cultura da Babilônia. Mas pelo contrário, ele assenta no seu coração não se contaminar. E o resultado da sua posição diante de Deus foi que o Senhor lhe honrou sobremaneira.
Então, como povo de Deus, como igreja, nos dias atuais, nós precisamos estar alerta sim. Precisamos discernir sim. Tá? Por causa dos que estão ao nosso lado e atrás de nós. Há muitos cristãos, muitos crentes, muitos servos de Deus que ainda são fracos na fé. Como Paulo diz lá em Timóteo, são os neófitos. É uma plantinha nova que precisa de cuidado. Então não vamos escandalizar o nosso irmão porque a nossa fé é maior ou o nosso entendimento é melhor e aí eu posso entrar, eu posso beber e comer porque a Bíblia diz que isso aí pela oração, pela palavra é santificado. Enfim, tem um monte de versículo que eu posso me desculpar. Mas a grande questão é, e aí, eu estou honrando o Senhor, né, com essa atitude? Eu estou glorificando a Deus? Né? Precisamos entender isso e aí sim, discernir entre o que é cultura secular e cultura bíblica. Tá aí, pastor Eli Alves de Souza. Bom também tê-lo aqui, meu pastor. Bom dia. Bom dia, paz de Cristo. É muito bom nós estarmos aqui, né, pastor Eli Alves? Já tá com saudade Pois aí, né? pois Da tua presença aí, muito bom. A gente sabe que o descanso é bom, né? Verdade. Mas essa comunhão é muito gostosa, Com muito certeza, boa, meu né? pastor, verdade. E esse assunto, como sempre, né, que a melodia seleciona, ela aguça a curiosidade, né, e faz até a pessoa estar buscando aí o entendimento, né? Então é o ponto central aí da pergunta. E quando a pessoa fala em cultura, vem de uma forma abrangente, porque, em primeiro lugar, a cultura vem mostrar aí o desenvolvimento no intelecto, que também pode ser uma arma perigosa para tropeço, que aí o homem se torna egocêntrico, soberbo, achando que já sabe mais do que todo mundo, não é? É uma outra área da cultura. E a cultura em si, que é o costume, valores de um povo. Quando a gente observa e estuda e às vezes tem a oportunidade de passar em algum país, você vai observar que a cultura está agregada à religiosidade. Não tem jeito. Está agregado. Quando você, lá no capítulo 17 de Atos, vai encontrar o relato de Lucas sobre a chegada de Paulo na Grécia, primeiro em Atenas, e depois ele é convidado para estar no Areópago. O que era o Areópago? O Areópago era o lugar dos pensadores, não é? Estarem ali apresentando as suas teses. Os filósofos estarem ali, subir ali os bambambãs. Mas, interessante, Paulo não ficou surpreso com os filósofos. Paulo ficou surpreso com a gama de ídolos que havia no caminho até ele chegar no Areópago. Né? E Paulo veio fazer referência a esse costume, a essa religiosidade. E aí a gente observa uma coisa: Paulo deixou de chegar no Areópago e apresentar o que Deus queria que ele apresentasse? Não, ele apresentou. E ele até foi bem prudente, que ele disse assim: olha, eu fico admirado com a dedicação de vocês. Vejo que vocês são bem apegados à religiosidade. Olha como é que Paulo chama a atenção da turma que estava ali. Aí Paulo diz: olha, eu quero falar para vocês, porque no meio das centenas de altares que eu vi, eu observei ao Deus desconhecido. Então esse Deus desconhecido de vocês é conhecido para mim e eu quero apresentá-lo. Então é a sabedoria que o Senhor dá a quem é verdadeiramente de Cristo. Não perder a oportunidade de falar a verdade. Jesus disse que a verdade é que liberta. Então, os costumes de um povo, como você abriu bem aí o programa, como sempre, né? E o pastor Humberto vem falando também, e o pastor Roberto, é justamente essa situação. E hoje parece que os olhos da igreja estão fechados para essas situações. Por quê? Porque a igreja foi colocada para transformar o mundo, mas o mundo tem transformado a igreja. É como o barco em alto mar. O barco não foi colocado em alto mar para absorver as ondas, mas para vencê-las.
para navegar sobre as águas. Se a água entrar no barco, ele afunda. E se o mundo entrar na igreja? Então, hoje nós estamos vendo que as práticas mundanas, né, e já foi dito muito bem, que hoje tem festa junina dentro da igreja. E a festa junina é o quê? É bíblico ou é pagã? Aí descaracteriza, coloca um nome bonito, como o pastor Humberto falou ali, né? Coloca um nome bonito e mudou. Não descaracterizou nada. Pecado é pecado. Errado é errado. Então, é isso que a igreja está precisando? Não, a igreja está precisando é andar na verdade. Então, muitas vezes, diante de certas situações, a pessoa faz vista grossa e aproveita e vai se desfrutar do erro. Pastor Roberto estava falando aqui da igreja, dos discípulos, etc., de Jesus. Interessante, Jesus recebia convite para estar em tudo quanto é lugar. Até o ministério de Jesus começou num casamento. E quem garante que aquela pessoa era crente? Não é? Que tinha vida transformada? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus e os discípulos foram convidados para estar no casamento. Ele se escondeu? Não, ele foi. Ele foi. Ele deixou de realizar o milagre? Não. Então havia um propósito especial. Jesus, naquele casamento, fez a diferença. Fez a diferença. Não é? Realizou um milagre. Foi em socorro do noivo. Então, muitas vezes, o que ocasiona o problema é que a pessoa, às vezes, está na membresia de uma igreja, mas vai numa festinha e se promiscui. Se adequa à situação. Né? Parece que é o crente camaleão. Vai agir, vai tomar a cor do ambiente. Né? E a sutileza do mundo diz assim, o homem é produto do meio. Eu não creio, não aceito que o crente seja produto do meio. O crente precisa fazer a diferença. Então, se ele chegou, tem o costume, tem os valores daquele povo, mesmo que ele não tenha a oportunidade de falar, que não lhe seja dado, mas ele não vai corroborar com aquela situação. Ele não vai estar ali se deixando levar. É que às vezes a pessoa está distante, está em outro país, ninguém está me vendo, ele olha para os lados, mas se esquece de olhar para cima. Não é? Aquela história, Deus é brasileiro, então será que a pessoa foi para tal país e Deus ficou no Brasil? Então a coisa não é assim, a responsabilidade nossa, eu costumo dizer, pastor Eliel, que há uma diferença muito grande entre religiosidade e vida com Deus. A religiosidade, ela cria uma capa, não é? É um invólucro. Mas o compromisso com Deus é que você, quando vem um convite para passos errados, o Espírito de Deus logo acende a luzinha. Espera aí, você já parou para ver se isso realmente é correto? Porque não há ninguém que tropece sem antes ser avisado pelo Senhor. E o tropeço vem pela desobediência. Então o inimigo, ele arma a cama. Ele oferece da melhor maneira, como se fosse aquilo a melhor coisa irrecusável. Agora, se podia viver dentro desses costumes sem nada demais, veja, Abraão é caldeu, nasceu no meio dos caldeus, está lá, um país altamente idólatra. E por que o Senhor disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela? Não é verdade? Esse sair de Abraão representa a nossa conversão com o Senhor Jesus. É a mudança. E Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, não é? As coisas velhas são jogadas fora e tudo se fez novo. Então, é uma mudança. Eu posso ser convidado? Eu já preguei em centro espírita, já fui para todo lugar. Mas eu disse para a pessoa, olha, eu vou, mas eu vou pregar a palavra. Eu já preguei dentro de uma igreja católica. Eu falei, eu vou pregar a palavra. Eu já preguei numa formatura ecumênica. E depois o padre dizia, mas o pastor falou, mas o pastor falou, mas o pastor falou. Ele tornou assim dando mais vida ainda aquilo que fora falado da palavra. Então,
não é que a gente vá se esconder. Surgiu a oportunidade, é Deus quem está abrindo a porta para nós irmos. Jesus ia. Jesus foi jantar lá no meio dos pecadores, não é? E Jesus não se deixou contaminar, ele fez a diferença. Aonde Jesus era convidado, ele ia, mas só que ele chegava lá e fazia a diferença. Aí está o X da questão, pastor Léo. Será que nós somos convidados? Vamos, nos adequamos ou aonde nós chegamos nós fazemos a diferença? É isso aí. Aqui os ouvintes participando aqui também. A Jeremias Petrópolis, o perigo estaria na fusão de aspectos culturais do cristianismo, mas isso já ocorreu. Vivemos em um falso cristianismo cheio de culturas pagãs, judaicas, rituais maçônicos nas igrejas e até cultura e costumes de outras religiões infiltradas no que chamamos de cristianismo, que está longe de ser, diz aqui. Obrigado pela participação. Vitor de Magé também... participando aqui, você está dentro do debate. Acho que o pastor Humberto, na primeira fala dele, já respondeu aqui a sua pergunta. Tá bom, meu querido Vitor? Você sei que você está ligado aí, se não ficou alguma dúvida, manda de novo pra gente aqui. Ana Cláudia Guaratiba, eu acredito que é um perigo grande aí. O diabo sempre copia tudo de Deus. Hoje tem igrejas copiando tudo de Satanás. Não gosto. A igreja não precisa disso. Façamos nossos eventos sem copiar nada. Um abraço, obrigado aí pela participação aqui com a gente. Deixa eu fazer o seguinte, deixa o intervalo em 1 minuto. O nosso intervalo, 1 minuto. Em 1 minuto a gente volta com toda a segunda parte do nosso debate. Até já. Curso de Teologia da Rádio Melodia. Conhecimento bíblico para você e para sua família. Projeto pedagógico inovador. Formação ministerial e pastoral. Vida cristã abençoada e equilibrada. Estude a hora que você desejar, onde você quiser. O curso fica disponível 24 horas por dia. Chegou a sua vez de estudar e crescer. Matricule-se. Acesse cursosmelodia.com.br. Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate discutindo o tema cristianismo e cultura. Existe algum perigo nessa relação? Discutindo aqui este assunto com o pastor Roberto Inácio, com o pastor Eli Alves de Souza e também com o pastor Humberto Siqueira. E muita gente aqui participando. Roberto Vanderlei dizendo que cristianismo é Bíblia, é cultura mundana, vem do homem, diz aqui. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. Ainda eu não concordo em trazer o mundo para dentro da igreja. O crente tem que agir como crente. Obrigado, Jeane, pela participação aqui com a gente, tá bom? Ainda, cadê aqui? Participação. Aqui, cadê? O ouvinte está falando aqui da época do frio, muitas igrejas realizam as festas, aí a gente já falou isso aqui durante a primeira parte. César Casales, existe sim perigo, nós somos santificados, mas se misturarmos com certas culturas podemos nos contaminar. Segue o exemplo de Daniel, diz aqui, muito obrigado também pela participação aqui com a gente. Queria entrar agora, abordar aqui, pastor Humberto, essa questão da cultura na arte, que está muito em voga hoje sobretudo no Brasil. Já tivemos uma discussão terrível aí, a implantação de um comportamento homoafetivo a partir de peças e a partir dessas peças com o nome da cultura, ou seja, indo frontalmente, contrário até mesmo a tantos conceitos e valores, e muita gente aplaudindo porque é cultura, ou achando que é cultura, pastor Humberto. E não é cultura. É comportamento que não tem nada a ver com o que nós acabamos de ler aqui. Dentro da arte existe, lógico, o viés da cultura. Como já foi colocado aqui pelos mestres, e o pastor Eli falou isso, a cultura sempre terá a ver com a religião de alguma forma, sempre estará ligada a algo dentro da religião. Mas essa questão própria, não é, da arte, que valoriza, que fomenta o estímulo ao interesse, ou que faz apologia à questão da sexualidade, o que tem a ver com cultura isso? Se a cultura, dentro da cultura, estão os valores também éticos,
Mas aí eu vou fazer aqui uma colocação que nem é muito comum eu fazer uso disso, mas farei. Farei com extrema responsabilidade. Eu vejo simplesmente uma ação diabólica nisso tudo. Porque o diabo sempre tentou, de alguma forma, se infiltrar. De alguma forma, ele usa alguma estratégia, algum artifício, algum subsídio. Ele usa uma maneira de tentar impor ao mundo o distanciamento de Deus pelos comportamentos agressivos, e esse sexual é. Essa discussão já foi tida aqui exaustivamente, até porque o governo anterior apoiava essas iniciativas, se possível fosse até financiava essas iniciativas. O governo, falo federal, que está agora, não apoia, é totalmente contrário a esse tipo de comportamento. Tanto é que, por isso, teve uma votação muito forte do povo evangélico, e o povo evangélico continua apoiando, quase que de maneira maciça, não é? Com maioria, porque entende o posicionamento deste governo agora. Porque também o anterior apoiava esse tipo de comportamento, fazer uso da arte para introduzir, incutir, ensinar, doutrinar as pessoas a uma sexualidade que é contrário à palavra de Deus. E aí vem aquela história, o povo que se diz evangélico, cristão, que segue a palavra de Deus, não pode se curvar diante disso. Pastor Eliel do Carmo, há pouco tempo, lá no Sambódromo de São Paulo, uma escola de samba reproduziu uma disputa entre Deus e o diabo, Satanás. E lá, Satanás venceu Jesus, corrigindo aqui, venceu Jesus Cristo na disputa. E aí foi um alarmismo, todo mundo falando, gravando vídeo e tal. Pediram para eu gravar um vídeo. Pastor, grava também. Eu falei, para que eu vou gravar? Tem muita gente falando, vou falar mais o quê? Num culto, em Monte Hermon, eu falei, não me assusta, no Sambódromo, uma escola de samba reproduzir, estou falando de cultura e de arte, reproduzir Satanás vencendo Jesus. Aonde eles estão? Uma escola de samba, onde estão? No Sambódromo. Por que eu vou me assustar com isso? Se para eles o diabo está vencendo Jesus o tempo todo, no carnaval, nesse tipo de arte aí que valoriza a sexualidade fora dos padrões bíblicos, em qualquer atividade que seja contrária à palavra de Deus, na cabeça deles, Satanás está vencendo Jesus. O que me assusta é a igreja deixar Satanás vencer Jesus dentro da igreja. Aí quando eu trago certos comportamentos, culturas, para dentro da igreja, aí eu tenho que me assustar. Mas no Sambódromo, eu ficar falando, vociferando, gravando vídeo, para quê? Não há nada de anormal naquilo ali, não. Quem está lá já está perdendo, na realidade. Está perdendo, porque está ali ao bel prazer de Satanás. Essa coisa do povo evangélico, de nós nos misturarmos com outras culturas, religiões, isso é muito comum. O cristianismo surge envolvido simplesmente por judaísmo, aí está tudo certo, porque a lei judaica, as festas judaicas foram instituídas por Deus. Quando alguém questiona, eu que nem sou tão de fazer uso de festas judaicas, de comportamentos judaizantes, eu não faço uso, porque isso é um perfil meu. Mas eu não gosto quando alguém compara, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. As festas judaicas, aquelas que foram instituídas por Deus para aquela época, para alguma comemoração que Deus estabeleceu, é uma coisa, meu irmão. Isso é um papo. Agora, querer comparar uma festa que Deus instituiu para o povo judeu, porque tinham simbolizado a celebração para Deus, tinha um simbolismo. Não era uma festa por si só. Todas as festas judaicas que Deus estabeleceu tinham um simbolismo espiritual. Era a maneira de Deus se comunicar com o povo. Então eu não posso querer comparar uma coisa com a outra e botar tudo dentro do mesmo balaio de gato, como se diz por aí, como dizia minha avó. Não posso fazer isso. Então o cristão precisa ter uma sensibilidade, uma espiritualidade bem aguçada para entender o tipo de estratégia que o diabo usa para pegar uma cultura que é exterior para dentro do nosso meio. E essa coisa é antiga. Olha, o cristianismo surge junto com o helenismo, que era a mitologia grega, que está hoje impregnada em tudo. Em tudo você verá um pouco da mitologia grega, em quase tudo. E surge com o judaísmo. Olha a confusão que surge o cristianismo. Só que eles se esqueceram de um detalhe. O cristianismo tem como fulcro, como fundamento, Jesus Cristo. Simplesmente isso. As outras religiosidades, fora o judeu, o judaísmo, fora o povo hebreu, que o Deus deles era o nosso Deus, fora o judeu, a não ser quando eles se contaminavam com outros deuses, mas aí é outro papo. As outras religiões, ou as outras culturas que sejam, eram outros deuses, não era o Deus que nós servimos. O cristianismo surge impregnado, não o cristianismo de Jesus Cristo, mas a religião. Aí nós temos que voltar na história, não é isso? 3º século.
quando o Império Romano decide fazer do cristianismo a sua religião predominante, com interesse político, porque viu que o povo evangélico crescia muito, que o cristianismo crescia muito, aí sim, nós fomos, infelizmente, impregnados. Eu estou falando aí a igreja, a religiosidade, não é a religião em si. Foi impregnado com mitologia grega, que estava dentro do Império Romano, nos romanos, e também com o judaísmo. Olha a confusão que criou. É onde nós estamos hoje. Você vai observar que tem festas dentro de igrejas evangélicas, que se você observar direitinho, tem raiz aonde? No catolicismo romano. É só observar direitinho, que tem raiz lá. Eles não conseguem se libertar, porque o cristianismo, e você que está do outro lado aí, ouça bem isso, o cristianismo, o fundamento dele é Jesus Cristo. Se qualquer festa fugir da centralidade de Cristo, esqueça esta festa. Se qualquer arte for contra os padrões bíblicos que Jesus Cristo ensinou, pode fugir disso aí que não provém de Deus. Tá aí. Aqui, bom dia a todos. Infelizmente, usam do não tem nada a ver para trazer heresias para dentro da igreja. A palavra não satisfaz mais os crentes, diz aqui. Rapaziada, todos estão ligados no debate. O problema hoje está nas lideranças que permitem festa dentro das igrejas com o intuito de arrecadar fundos. Estou gostando muito do debate, dizendo aqui. Aí o Gessé Santos de São Paulo, a mesma coisa é o carnaval, entrando dentro da igreja. Diz aqui, ó. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Tiago de Engenheiro Pedreira, alô Japeri, dizendo cultura e religião são dos males do século, que estão desviando o foco dos cristãos do verdadeiro e genuíno evangelho de Jesus Cristo. Obrigado, meu irmão, pela participação aqui com a gente. E ainda tem, pastor Roberto, a influência da cultura na educação. E aí se baseia tudo isso aqui e a gente vai nominando e dando valor à questão da cultura em detrimento da educação, onde forma um povo completamente ascético, um povo sem crer em Deus, acreditando tão somente na questão da sociedade, hein, pastor Roberto? Pastor Léo, você está tocando numa tecla aí, numa situação que é tremendamente atual e necessária. Falar disso. Infelizmente, nós vivemos um tempo aí, em situações anteriores, em que toda essa cultura carregada de misticismo, carregada de sexualidade, carregada de valores, podemos dizer assim, ateístas, elas fizeram parte da educação das nossas crianças, dos nossos jovens, até mesmo dos adultos. Não foram poucos os debates em torno disso aí, daqueles que lutavam pela verdade, houve um debate acirrado no Congresso, no Senado, enfim, muitas sociedades, muitas igrejas, muitos homens de Deus se levantaram, porque sorrateiramente, na esteira da cultura, dizendo ser cultura, mas está se colocando ali, dando ênfase mediante o ensino público, entende? Em situações que vão desvirtuar ou descaracterizar, entende? Tudo aquilo que o ser humano aprendeu como certo. Porque essa é, podemos dizer assim, o objetivo desse, podemos dizer assim, desse ensino cultural. É descaracterizar o errado pelo certo. É como diz Isaías 5:20. Agora o amargo é doce, o doce é amargo e por aí vai. Né? A luz é treva, a treva é luz. Então a tentativa foi essa. E nós nos vimos em sérias dificuldades aí. Porque eram colocados diante dos nossos filhos, nos cadernos da escola, nos livros escolares. Entende? E a própria escola até hoje, de certo modo, ela enfatiza esses ritos culturais. E muitas vezes nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, eles têm que participar daquilo ali. Porque é como se fosse algo obrigatório. Né? Tem que estar presente, tem que estar ali. E muitos pais e mães evangélicos, desconhecendo a realidade, desconhecendo os princípios da palavra de Deus, se deixam influenciar. Aí leva os meninos, as meninas, e acha que é natural aquilo ali, que faz parte do ensino. Nada disso. O povo de Deus tem que estar alerta. O povo de Deus tem que estar atento, ligado. Porque, como bem disse o pastor Humberto ainda há pouco, né?
o diabo, nosso adversário, sorrateiramente, ele vem trazendo certas situações e sendo colocada a mentira como verdade e a verdade como mentira. Então, você tocou num assunto tremendo hoje, que essa cultura, né, que ela é ampla. A gente não pode dizer hoje, a cultura é festa junina, é festa natalina, é festa... Não, ela se ampliou de uma forma dentro da arte, dentro da educação, entende? Dentro de valores éticos, e ela se misturou, ela se ampliou, e a coisa vai sendo colocada, não é de sopetão, não, é sorrateiramente, fazendo, como quem diz aí, a cabeça. E aí nós passamos a acreditar que é assim mesmo, quando não. Nós temos que entender, como povo de Deus, como fomos criados por Deus, de que forma Deus nos criou e de que forma é o propósito de Deus para a nossa vida apresentado pela sua palavra. Deus não é anticultura, não. Se formos olhar quando Deus estabelece ali as leis para o seu povo, quem estabeleceu as festas para Israel foi o Senhor. Imagina um povo sem festa, não é? Seria um povo triste, um povo largado para lá. Mas cada festa de Deus, ela tinha um propósito espiritual. Ela tinha um propósito de engrandecer o seu nome, de louvar o seu nome. O grande problema é que tudo isso está sendo colocado para tirar Deus e colocar o homem. Não é? É o que nós estamos assistindo hoje, infelizmente. Pois é, a ouvinte diz aqui, estou amando o debate, na minha igreja tem tudo essa festa pagã aí. Mas vai falar para ver, diz aqui. Eu gostei aqui, foi da expressão aqui. Vai falar para ver. Bom, pastor Eli, e aí a gente segue aqui no debate. Já tinha falado exatamente dessa questão da pensada aqui, já passada para o senhor. O que falta, na verdade, são esclarecimentos. Não tem jeito. De novo a gente vai voltar. O povo é destruído porque falta conhecimento, falta ensinamento. Conhecimento. Não, pastor Eli? É verdade. Parece, pastor Eliel, e hoje é uma tônica isso aí. Você tocou aí num ponto-chave. Por quê? O pastor que prega a palavra genuína, ele corre o grande risco de muitos membros virarem as costas e ir para a igreja da esquina. O teu ouvinte acabou de falar isso aqui. Na igreja lá, o pastor não tem nada disso e tem um monte de pois gente é. que acabou de falar aqui. Sai e vai para a igreja da esquina. Hoje, a direção não é, eu vou orar, eu estou de mudança, vamos ver que direção que Deus vai me dar, porque para que igreja eu vou. Não, eu busco facilidades. Aqui não pode. Aqui é muito quadrado, aqui é muito radical. Então deixa eu ir para um lugar onde eu quero botar piercing no umbigo, não sei mais aonde, no nariz, argola no nariz, né? Meu pai botava argola no focinho do porco. Mas hoje a turma está usando argola no nariz como moda. Olha, eu fico pasmo. Pessoa chega na igreja, entendeu? Para participar de culto, o pastor Eliel. E a sobrancelha do cara tá para cima, assim, parece 2 chifrinhos. Pô, que história é essa? Então, como é que pode? Olha, Sodoma e Gomorra estava contaminado pela sodomia. O que Deus falou para Noé, para Ló? Não é nada demais, pode ficar por aí. Foi isso? Não. Mandou lá os emissários e disse, ó, escapa-te por tua vida. E aquela promiscuidade trouxe o juízo de Deus. Trouxe o juízo. Então você vai observar que em cada circunstância, por que muitos que saíram do Egito não chegaram a Canaã? Porque eles traziam os costumes do Egito. E foi preciso uma limpeza. Lá no capítulo 12, 13 de Êxodo, está dizendo que saiu do Egito uma mistura. Deus não quer mistura. Deus não quer mistura. Deus transforma. Agora, quem não é transformado, como é que quer entrar em Canaã? Você vai observando. Olha, quantas vezes o objetivo disso aí, sabe o que é? Absorver os costumes do mundo, isso e aquilo, como se fosse até folclore, você falou no início,
não é? Como se fosse até folclore, isso aí gera incredulidade. E a incredulidade leva a pessoa a aceitar as coisas erradas como se fosse nada demais e a viver de qualquer maneira. A incredulidade quebra a comunhão com Deus. Agora, vamos lá no princípio. Enoque, no meio de uma sociedade corrompida, ele se corrompeu? Noé, no meio de uma sociedade corrompida, ele se corrompeu? Pastor Roberto falou aqui de Daniel, vamos falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Houve a oportunidade até, de repente, para eles receberem ali uma promoção para um escalão maior, né? Fazer uma troca. Adora a estátua de Baal, adora a estátua do rei, vai estar tudo certinho para vocês. E eles se promiscuíram, eles aceitaram, eles fizeram a troca? Não, não aceitaram. Não aceitaram. Quiseram proibir Daniel de orar. Ele deixou de orar? Não. Mas depois, quem saiu honrado? Foi Daniel. Então a obediência traz a bênção. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, pode jogar na fornalha. Pode jogar na fornalha, rei, mas eu quero te dizer uma coisa, o Deus que a gente serve pode nos tirar. E tirou. E quando eles caíram na fornalha, já não estavam mais sozinhos, porque o quarto homem estava lá. Trouxe o livramento. Então, por que a vitória veio? Por que o milagre aconteceu? Tem tanta gente que fala hoje da fornalha, né? Deus vai me tirar da fornalha, mas o quarto homem está lá? Se a pessoa está misturando as coisas, como é que Deus vai operar? A incredulidade opera a desobediência. A desobediência do casal no Éden deu permissividade para que o pecado entrasse no mundo e todos nós hoje estamos sofrendo a consequência da má escolha deles lá atrás. Não é? É o pecado da geração adâmica. Então, a palavra do Senhor, ela vem orientar. Agora, nós saímos, vemos as coisas, mas Paulo diz assim, olha, eu não vou me deixar levar por nenhuma dessas coisas. O que é isso? Eu tenho direito de escolha, eu conheço a palavra, então vamos pesar na balança. A vida do crente não é uma vida de além da conta. É equilíbrio. Eu fico espantado, pastor Léo, que as pessoas às vezes chegam num ambiente, aí faz assim, o que foi? Demônio puro. Primeiro, nunca vi na Bíblia demônio puro. A Bíblia diz que o demônio é imundo. Aí a pessoa, demônio puro. Aí, tá vendo demônio? Mas o que Deus está falando com você? Se Deus está te mostrando, é para você incomodar o demônio tem que sair. Ou você sai e o demônio fica, ou o demônio sai e você fica. Como é que vai ser a coisa? Então essa história de demônio puro, isso não existe. Isso não existe. E a pessoa começa a fantasiar as coisas. Entendeu? Eu peço ao Senhor para ver a glória dele. Eu nunca pedi ao Senhor para ver demônio. Então a gente tem que ter o cuidado para não estar aí, criando sistemas e se afastando da verdade. A verdade é limpa, a verdade é pura, a verdade é para que nós tenhamos uma vida saudável, não é? Paulo, lá em Romanos 12, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, então não há nada melhor. Mas o que luta contra a vontade de Deus? É a nossa vontade. E a nossa vontade quer provar para Deus, pastor Eliel, que nós estamos certos. Não, eu escolhi isso aqui, não tem nada demais. Eu estou aqui, mas eu não tenho nada demais. Né? Eu estou, mas não estou. Que história é essa? Então a gente tem que saber que ser crente é ter compromisso com Deus, não é ser religioso. Olha, quem perseguiu Jesus? Os fariseus, né? Herodianos, saduceus, sacerdotes, os religiosos. Cada um em seu segmento, no seu costume. Cada um na sua cultura. E ali, querendo impedir. Pastor Humberto estava aí dando uma aula sobre o judaísmo. E é interessante a gente saber isso, porque se o cristianismo aceitasse o judaísmo, até hoje o cristianismo seria um apêndice do judaísmo.
Jesus aceitou? Não. Não. Mas Jesus alguma vez proibiu que fariseu, saduceu, herodiano estivesse no culto? Embora eles não estivessem ali para saber da verdade. Eles estavam ali para criticar. Mas o Senhor permitiu. Por quê? Porque Ele mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade liberta. Então, qual é a posição nossa hoje? Vamos ouvir a verdade e vamos deixar que o Senhor realmente nos liberte dessas coisas mesquinhas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Muito bem. E aí, já nessa sequência, já no final aqui do debate, pastor Humberto, pastor Elias usou aqui a palavra equilíbrio, e quando se aprende, quando se é ensinado sobre isso, existe toda uma tranquilidade. Uma vez nós fizemos um debate aqui, com esse mesmo pensamento, aqui dizendo assim, cultura, por exemplo, feijoada pode, samba não. Veja, tudo cultura. Feijoada é nossa. Feijoada é brasileira. É isso aí. O samba também é. Veja como a gente começa a fazer. Se você entrar numa paranoia, você cria, você coloca tudo no mesmo lado. Olha que negócio. Exatamente. Aí eu preciso olhar a origem e a motivação. Aqui está não tem segredo, né? Mas é como se fosse o segredo da história. A origem e a motivação. Estamos falando de um alimento, de uma feijoada. Agora, o samba, preciso ver a origem, preciso ver o que motiva, o que provoca. É igual essa história de ouvir música secular. O que provoca dentro do meu ser, o que vai me enfraquecer espiritualmente. Porque tem coisas que enfraquecem diretamente a minha vida espiritual. Comer feijoada demais enfraquece a vida espiritual, porque também é pecado glutonaria. Não é? Mas comer feijoada não pode ser pecado em lugar nenhum. Mas o meu envolvimento com o samba enfraquece a minha vida espiritual, sim. Não digo o ritmo, mas digo o todo, não é isso? Só para um minutinho só. Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus de alegria. Então, pessoalmente, já foi dito aqui, a proposta de Deus para Abraão foi qual? Para começar a formar o povo dele. Porque ali ele começa a formar o povo dele. Ele chama um descendente de os hebreus, Abraão, e fala o quê? Sai do meio. A proposta sempre foi essa, exclusividade para Deus. E para o povo para os hebreus que estavam cativos lá no Egito, também qual foi a proposta? Moisés, diga a Faraó que eu quero que o meu povo saia do Egito para fazer o quê no deserto? Festa. Então perceba que Deus sempre proporciona ao homem alegria, mas alegria nele. Seja em qualquer área da vida, é possível ter alegria só em Jesus Cristo. Muito bem, vou pro resultado final aqui da pesquisa. Já então, os pastores, em uma frase, em um pensamento, fechando o nosso debate de hoje. Pesquisa do dia. Bom, cristianismo e cultura, existe algum perigo nessa relação? Resultado final, 77% dizendo que sim. Fechando então o nosso debate, 23% dizendo que não. Obrigado a você que pôde participar efetivamente aqui do nosso debate nesta manhã. Pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na freguesia. E o que fica então de reflexão para todos nós, Pastor Roberto Inácio, depois de tudo que discutimos aqui nesta manhã? Agradeço a oportunidade de estar aqui. Deus possa continuar te abençoando. E o que fica para nós é o seguinte, você falou uma palavra final aí que é interessante, é o nosso equilíbrio. O cristão precisa ser equilibrado concernente às coisas do mundo e às coisas de Deus. Não podemos misturar. Se houver equilíbrio, se houver discernimento, vai tudo bem. Pastor Eli Alves de Souza, da nossa Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Avenida Comendador Teles, 2237, no Vilar. Pastor Eli, o que fica então para todos nós de reflexão e tomada de posição a partir desse debate? Foi muito bom, viu? Eu vou continuar estudando esse assunto e Filadélfia esteja preparado, porque eu vou mastigar mais isso aí lá. Maravilha. O debate vai continuar lá. Muito bom. Agora, eu quero parafrasear Paulo aqui em Romanos, no capítulo 12, fazendo o seguinte: não te deixes vencer pela mentira, mas vence a mentira com a verdade. Se você está no lugar que a mentira está sendo aceita como verdade, a palavra do Senhor é: sai do meio deles, povo meu. Você é povo de Deus, você tem que buscar um lugar onde realmente o Senhor está ali para falar contigo.
Tá aí. Pastor Humberto Sequeira, da minha Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, da rua São Pedro 605, bairro São Pedro, Teresópolis. Antes de mais nada, muito bom revê-lo. Mesma forma. Obrigado, Muito irmão. bom, né? Sem palavras. O que fica está dentro do tema, da proposta do tema. Cristianismo. Se qualquer arte, qualquer coisa da cultura não estiver dentro dos padrões de Cristo, corre fora, porque não está valendo para nós. Um beijo nas meninas. Que Deus nos abençoe em tudo. Beijo em casa também, meu irmão. Valeu, gente. Olha, lembrando que logo mais às 10 da noite tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto. Pregando logo mais o bispo Ronald Ribeiro, da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo, em Bangu. Bispo Ronald vai estar pregando logo mais o nosso Cristo em Casa. A Débora Lira vem aí a partir de agora para comandar o Tarde Maior. Obrigado, Luciano Severo. Deus abençoe a todos. Boa tarde, boa quarta. Obrigado, gente.